E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Rafael. Vamos resolver essas três questões aqui de função afim, beleza? Nessa primeira questão aqui, pessoal, a 12, sobre função afim, você vai precisar só de dois fatos. Quais são esses fatos? De que toda função é do tipo ax mais b, em que esse a é o coeficiente angular e o b é o linear, ou seja, independente. Se a gente for colocar no gráfico, pessoal, toda função era desse modelo aqui, ó, desse formato. Se o meu A for positivo, o que a gente precisa saber? Se o meu A for positivo, maior que zero, ela é crescente, beleza? E se ela for negativa, menor que zero, ela é decrescente. E esse cara aqui, o B, pessoal, é sempre onde a reta vai cortar o eixo Y, tá bem? Então, sabendo disso aqui, a gente resolve essa questão aqui brincando. Por quê? Porque a gente já pode eliminar algumas. Porque se você perceber que o gráfico da função, a reta aqui ela é uma reta crescente, ou seja, o A, o coeficiente A é positivo. Então, pode ser o item A, porque o A aqui é positivo. Não pode ser o item B, porque está menos 2. Pode ser o item C, porque aqui está 1,5 positivo. E não pode ser o item D, porque quem está pregadinho com X está negativo. Então, já elimina duas, beleza? Só o fato de saber que o A é positivo. Outra coisa, quem corta o eixo Y é o ponto B, o independente. Então, a gente sabe que o independente dessa função vai ser desse tipo aqui, ó. Não preciso nem saber quem é o A, só sei que ele é positivo. E o meu B aqui, pessoal, é 3, ó, que é onde ele está cortando aqui o eixo Y, certo? Então, aqui tem que ser positivo. Ó, perceba que aqui no item A, menos 3, só já não pode. Então, sobrou apenas o item C. Beleza? Vamos para a 13. Na 13, ele fala o seguinte, ó. Em uma determinada cidade, a tarifa cobrada pelos taxistas corresponde a uma parcela fixa chamada de bandeira e uma parcela referente aos quilômetros rodados. Sabendo que uma pessoa pretende fazer uma viagem de 7 km em que o preço da bandeira é igual a 4,5, ou seja, 4,50, e o custo por quilômetro rodado é igual a 7,75. Determine. No item A, ele quer saber o seguinte, uma fórmula que expresse o valor da tarifa cobrada em função dos quilômetros rodados por essa cidade. Ou seja, pessoal, é assim, ó, como é que funciona o táxi? Se você entrar, pessoal, você já paga uma taxa fixa, beleza? Então, qual é essa taxa fixa que você vai pagar? Os 4,75, beleza? E a cada quilômetro rodado você vai pagar 2,75. Então, essa função vai ficar f de x igual. Por que é f de x? O nosso x aqui, pessoal, é o quilômetro rodado. Então, tá aqui, ó, quilômetros rodados. Então, ela vai ficar do formato. A cada quilômetro rodado que eu rodar, claro, né? Eu vou pagar 2,75. Então deu para entender, né? Ó, cada quilômetro rodado que eu rodar, 2,75, mais a taxa fixa cobrada pelo taxista, que é de 4,50. Então essa é uma função, pessoal. Percebe que é uma função afim, né? Ó. Beleza. No item B ele pergunta o seguinte, ó, quanto irá pagar a pessoa referida no enunciado? Então essa pessoa quer andar quantos quilômetros? 7. Então, se o meu x é o 7, então é só substituir ali, pessoal, no ponto 7. Ó. É só fazer o f de x 2,75 vezes os teus quilômetros são 7, então basta substituir aqui, ó, certo? E aí é só fazer a conta e partir para abraço, meu filho. Então, primeira prioridade numa expressão numérica é a multiplicação, tu vai ficar 2,75 vezes 7. 7 vezes 5 é 35, deixa o 5, vai 3. 7 vezes 7, 49, com 3 é 52, né? E 7 vezes 2, 14, com isso aqui 19, né? Então, conta quantos números estão atrás da vírgula, pessoal. Apenas 2, ó. 1, 2. Então, você conta quantas casas vai voltar, ó. 1, 2. Então, vai ficar o F de 7, né? 7 km, vai ficar 19,25. Mais 4,50. Beleza? Aí depois é só somar, pessoal. Ó, 19,25 mais 4,50. Beleza? Vai ficar 5 aqui. Vai ficar 5 aqui, vai ficar 7 aqui, né? E vai ficar, cadê? 9 mais 4, 13, vai 1, 23,75. Pronto. 23,75. Beleza? Show de bola. Vamos para a última aqui, 14. Nessa 14 aqui, pessoal, caiu no Enem. Ela é fácil. A gente vai precisar da mesma coisa que a gente fez lá no item, na questão 12. Uma função, né, ó, aqui quando ela for crescente, ela não independente se ela for crescente ou decrescente, esse cara aqui é o B, certo, pessoal? Então
a função ela tem que ser do tipo f de x igual a x mais b, certo? Então vamos ler o enunciado aqui, ó. No Brasil costumamos medir temperaturas utilizando, né, a escala Celsius. Os países de língua inglesa utilizam a escala Fahrenheit. A relação entre as duas escalas é dada pela expressão F igual a C vezes 1,8 mais 32. Certo? Então, vou botar ela bem aqui, ó. F é igual a 1,8 vezes C mais 32, né? Essa é a função. E ele quer saber, já está na cara, ó, em que F é a medida de temperatura Fahrenheit e C é a Celsius. O gráfico que representa a relação entre as duas temperaturas é... Primeiro perceba o seguinte, ó, que como se trata de uma função de grau 1, então ela é a função afim, beleza? A gente já descarta o gráfico D e o gráfico E, porque essa aqui é exponencial, essa aqui é logaritmo. Tá fazendo curva, já não é reta, esquece. Mesmo que você não saiba o que é logaritmo exponencial, mas tem que saber função afim. Pode ser essas três aqui, ó, porque são retas, né? Beleza, qual é a outra coisa que eu tenho que saber? O meu termo independente é o 32, ó. Então, ou seja, a minha reta vai cortar o eixo Y no 32. Percebe que o item C está cortando no menos 32. Eu já descarto ela, beleza? Não precisa nem fazer conta nessa questão. E por último, eu sei que a função é crescente, porque 1,8 é positivo. Então, essa no item A é decrescente. Descarto ela e sobra o gráfico B, beleza? Ó, ela é crescente e corta o eixo Y no 32. Então, o gráfico B é a resposta. Questão de Enem, viu? Essa aqui, ó. Valeu, forte abraço, até a próxima.